História do rádio. O desenvolvimento do rádio teve início no ano de 1860, quando o físico escocês James Maxwell descobriu a existência das ondas de rádio. Por isso, em 1915, o norte-americano ingressou com um pedido de liminar no Tribunal norte-americano, reivindicando a patente da invenção de rádio. Em 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu Tesla como o verdadeiro inventor do rádio. O Brasil também tem parte no pioneirismo do rádio, apesar de não ser reconhecida. O brasileiro Roberto Landel de Moura, um padre gaúcho, supostamente realizou transmissões de rádio em 1893 e também realizou a primeira transmissão de voz humana no Brasil, em 1899. É válido dizer que o rádio, como conhecemos hoje, só foi possível pela contribuição de todos esses participantes, cada um com seu experimento distinto. A importância do rádio. A rádio está de fato presa na cultura dos brasileiros, independente da faixa etária. Aqueles que são mais velhos ainda fazem uso do aparelho de rádio tradicional. Escutam enquanto trabalham, cozinham, ouvem as emocionantes transmissões de futebol e vibram conforme o locutor passa a emoção. Os mais jovens, por sua vez, utilizam a internet para ouvir aquilo que é de seu interesse. O rádio sobreviveu às mudanças e permanece firme no nosso dia a dia. Tão grande é sua importância que basta notar o tempo em que ele está fixo no cotidiano popular. Ondas de rádio. As ondas de rádio são um tipo de onda eletromagnética cujas frequências são menores que as frequências do micro-ondas e do infravermelho. Por tratarem de ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio são capazes de propagar-se no vácuo na velocidade da luz. Efeitos biológicos das ondas de rádio. As ondas de rádio são classificadas como radiações não ionizantes. O principal efeito da interação das ondas de rádio com a matéria é o aquecimento. Essas ondas podem fazer com que as moléculas polares que apresentem separação de cargas passem a oscilar na direção e no sentido do campo eletromagnético, causando assim o aumento da temperatura. O conceito de modulação. Eletricidade no ar não é nada além de ruído aleatório. Para ser transformado em sinais úteis que transmitem informações, música ou voz, ele deve primeiro ser modulado, e a modulação é a base para os sinais de rádio AM e FM. AM significa modulação de amplitude e FM significa modulação de frequência. AM e FM. As faixas AM e FM são as responsáveis por modular os sinais de radiofrequência. A diferença entre elas se caracteriza basicamente pela técnica de produção e estética de programação. AM. O rádio AM usa a modulação de amplitude e é a forma mais simples de transmissão de rádio. Considere uma transmissão constante de sinal ou onda a 1000 kHz na banda AM. A amplitude ou altura do sinal constante é inalterada ou não modulada, não contendo, portanto, informações úteis. Este sinal constante produz apenas ruído, até ser modulado com informações como voz ou música. A combinação dos dois resulta em uma mudança na intensidade de amplitude do sinal constante, que aumenta e diminui em proporção direta à informação. Apenas a amplitude muda, pois a frequência permanece constante o tempo todo. O rádio AM tem as vantagens de transmitir mais diferenças, ter mais estações em uma determinada faixa de frequência e ser facilmente captado pelos receptores. No entanto, os sinais AM são mais suscetíveis à interferência de ruído e estática, como durante uma tempestade. A eletricidade gerada pelo raio produz picos de ruído que são captados pelos sintonizadores AM. O rádio AM também tem um alcance de áudio muito limitado,
de 200 Hz a 5 kHz, o que limita sua utilidade para música. E quando se trata de música, os sinais AM têm uma qualidade de som inferior à FM. FM. O rádio FM usa modulação de frequência. Considere um sinal com frequência e amplitude constantes. A frequência do sinal é inalterada ou não modulada, portanto, não há informações úteis contidas. Mais uma vez, que a informação tenha sido introduzida neste sinal. A combinação resulta em uma mudança na frequência que é diretamente proporcional à informação. Quando a frequência é modulada entre baixo e alto, a música ou voz está sendo transmitida pela frequência da portadora, mas apenas a frequência muda como resultado. A amplitude permanece constante o tempo todo. O rádio FM opera na faixa de 87,5 MHz a 108 MHz, que é uma faixa de frequência muito maior que a rádio AM. O alcance da distância para as transmissões FM é mais limitado do que o AM. No entanto, o rádio FM é mais adequado para a música, produz a qualidade de som que normalmente preferimos ouvir. Mas para ter uma área maior de cobertura, as transmissões FM exigem estações adicionais para transportar sinais adicionais. Pilhas. As pilhas são dispositivos capazes de produzir corrente elétrica, a partir de reações de oxidação e redução de componentes metálicos presentes em sua estrutura. A oxidação e redução são termos relacionados com a transferência de elétrons entre átomos ou íons de determinadas substâncias. A oxidação e a redução são processos contrários e que ocorrem simultaneamente em uma reação química em que há transferência de elétrons. Esse tipo de reação é denominado de reação de oxidorredução, ou redox. A oxidação ocorre quando a espécie química perde elétrons para outra, ficando com a carga mais positiva. Isto é, o seu NOx ou número de oxidação aumenta. A redução, por outro lado, é o ganho de elétrons de uma espécie química, com a consequente diminuição do NOx. Visto que os átomos ou íons de certas substâncias só sofrem a redução porque a outra espécie química reagente perdeu elétrons, sofrendo oxidação, esses átomos ou íons são chamados de agentes oxidantes, pois foram eles que causaram a oxidação da outra substância. Em 1936, o cientista Joe Frederick Daniell construiu uma pilha formada por dois eletrodos separados em duas semísselas. Um dos eletrodos era formado por uma placa de zinco metálico mergulhada em uma solução que continha cátion zinco, com uma solução de sulfato de zinco. Já o segundo eletrodo era formado por uma placa de cobre metálico mergulhada em uma solução que continha cátions cobre, como uma solução de sulfato de cobre. Esses dois eletrodos, eram interligados por um circuito externo, com uma lâmpada cujo acendimento indicaria a passagem de corrente elétrica. Além da lâmpada realmente acender, com o passar do tempo ocorreram outras mudanças no sistema que foram: a placa de zinco foi corroída, perdendo massa. A placa de cobre aumentou de massa. A solução de sulfato de cobre era azul inicialmente e foi ficando mais descorado. Essas mudanças ocorreram graças às reações de oxidação entre os dois eletrodos, visto que o zinco é mais reativo que o cobre. Ele passou a transferir seus elétrons para o cátion cobre do outro eletrodo, ao qual estava interligado, por meio de um fio condutor. Desse modo, o zinco metálico sofreu oxidação, perdendo elétrons, tornando-se o polo negativo dessa pilha, que é chamado de anodo.
Toda pilha é um dispositivo em que ocorre uma reação espontânea de óxido-redução que gera corrente elétrica, que por sua vez é aproveitada para fazer algum equipamento funcionar. Esses dispositivos receberam esse nome porque a primeira pilha a ser criada foi inventada por Alessandro Volta, no ano de 1800, e era formada por discos de zinco e cobre, separados por um algodão embebido em salmoura. Tal conjunto era colocado de forma intercalada, um em cima do outro, empilhando os discos e formando uma grande coluna. Como era uma pilha de discos, começou a ser chamada por esse nome. As pilhas são sempre formadas por 2 eletrodos e um eletrólito. O eletrodo positivo é chamado de cátodo e é onde ocorre a reação de redução. Já o eletrodo negativo é o ânodo e é onde ocorre a reação de oxidação. O eletrólito é também chamado de ponta salina e é a solução condutora de íons. Reciclagem das pilhas. A reciclagem consegue recuperar quase 100% do material. O primeiro passo para que essas pilhas e baterias passem pelo processo de reciclagem é embalá-las corretamente. Basta usar um plástico resistente, que faz com que os itens fiquem protegidos contra a umidade, e destiná-las corretamente. Assim que a recicladora recebe o carregamento, as pilhas e baterias passam pelos seguintes processos. Triagem. As pilhas e baterias são separadas por tipo e marca e em seguida são destinadas para o processamento. Trituração. Nesse processo, a capa das pilhas e baterias é removida, assim as substâncias do interior podem ser tratadas. Processo químico. As pilhas e baterias são submetidas a um processo de reação química em que são recuperados sais e óxidos metálicos, que serão utilizados como matéria-prima em processos industriais na forma de corantes e pigmentos. Processo térmico. No processo térmico, as pilhas e baterias são inseridas num forno industrial em alta temperatura para ocorrer a separação do zinco. Dessa forma, ele pode ser recuperado em sua forma metálica e ser reutilizado como matéria-prima na confecção de novas pilhas e baterias. O que acontece se as pilhas forem para o meio ambiente? O descarte inapropriado faz com que as pilhas fiquem expostas para sofrer deformações em suas cápsulas, acarretando no vazamento do lixo tóxico composto em seu interior. O líquido presente no interior dos dispositivos se trata de um produto não biodegradável e sem decomposição, que ocasiona a contaminação quando é despejado sobre o solo, lençol freático, rios e o percurso da água, sendo prejudicial à hidrografia e à agricultura, o que causa danos irreparáveis no meio ambiente e plantações. Na saúde humana, a contaminação que o contato com esses metais gera são o desenvolvimento de graves e sérias doenças. Dentre elas estão diversas mutações genéticas, problemas em todo o sistema nervoso central e, se não for detectado rapidamente, a contaminação pode levar até ao câncer. Em vista disso, é altamente importante que o descarte de pilhas seja feito de forma adequada. Os próprios fabricantes têm, por lei, a responsabilidade de recolher e realizar a descontaminação de seus produtos. Como descartar? A legislação brasileira, artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, obriga a empresa fabricante a estruturar e implementar sistemas de logística reversa. Mas fazer as pilhas e baterias retornarem à cadeia de produção também é responsabilidade do consumidor. Então, para descartar, lembre-se, antes de tudo, é necessário embalar corretamente o material a fim de evitar futuros vazamentos contaminantes. Use material sacola plástica resistente. Em seguida, basta destiná-las nos postos de recolhimento mais próximos da sua residência. Os pontos de coletas para as pilhas são repartições públicas, estabelecimentos que comercializam pilhas, assistências técnicas autorizadas, faculdades, supermercados e até mesmo farmácias oferecem pontos de coleta. Portanto, é indescritível a conscientização e mudança de hábitos ao realizar a separação das pilhas, assim como outros dispositivos eletrônicos, dos demais lixos domésticos.